Olá pessoal, hi folks, Me chamo Jansen Tiburcio e serei o seu professor de língua inglesa nessa trajetória, nesse caminho rumo à preparação do Enem 2020/2021. Está sendo um pouco atípico, esse ano, mas serve de aprendizado para nós. Olha só, eu quero começar hoje fazendo uma proposta para vocês, mas poxa, professor, mas que tipo de proposta você vai fazer para mim? Para você, para mim também, para todos. Eu gostaria de, como eu fiz na abertura, deixar um desafio. Esse desafio realmente é um desafio de poder preparar vocês baseado em quê? Baseado na intenção de vocês também em poder realmente estar fazendo a sua parte. Jansen Tiburcio tem 25 anos de experiência na língua inglesa, tem alguns livros escritos e tem um método. E esse método não é nada inventado, original. É algo que nesse decorrer do tempo, da época, e falo isso sem nenhuma vaidade acadêmica, eu falo isso para que você possa entender, para que você possa ter um ícone de confiança com todos esses profissionais do Se Liga no Enem. Então, esse método, essa estratégia, é nada mais nada menos que a experiência desses 25 anos, verificando, vendo o que funciona, o que não funciona, como abordar tal assunto, como não abordar tal assunto. Vou falar, quando se fala de interpretação de texto, fala-se de produtividade, e a gente vai ver também sobre o que é e como estudar, como ter as técnicas, de, por exemplo, lei de Pareto. Já ouviu falar da lei de Pareto? Eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas a lei de Pareto, ele trabalha com 20% de esforço, você tem 80% de aproveitamento, é o 20 e 80. E depois eu aprofundo, analiso e falo sobre isso. Que o foco aqui é fazer uma breve apresentação, para que você possa entender quem é Jansen Tiburcio de língua inglesa, mas também dizer para vocês que sim, eu vou trabalhar dos 20% que realmente importa, o que realmente cai, o que realmente é abordado no Enem, para se atingir 80% de produtividade. Isso é antigo, Isso é antigo, essa estratégia. E não foi eu que inventei, Isso aí vem no decorrer das estratégias, vem no decorrer das empresas, em relação desse 20%. Mas sem delongas, vamos lá. Que desafio, professor, você quer propor para nós? O desafio é que vocês tenham 100% de aproveitamento na língua estrangeira moderna, ou seja, da língua inglesa, que a gente tem espanhol também. Tá? E 100% significa dizer que você tem que atingir 100% de aproveitamento nas 5 questões. Nunca é tarde relembrar quantas questões de inglês você vai encontrar lá na sua avaliação, no seu exame. 5 de língua inglesa, 5 de língua espanhola, você escolhe qual idioma, estamos focando na língua inglesa, então, como obter o aproveitamento de 100% nessas 5 questões? Check this out, man, ou seja, se liga aí nessa, olha só, vem comigo. Você tem que se ligar no movimento da língua inglesa junto ao Enem, então se liga aí nesse movimento, tá? Eu começo a dizer que para você atingir o 100%, você tem que ter strategies, ou seja, estratégia. Pô, o que significa estratégia? Estratégias são formas mais produtivas, lembra do 20 e 80? É uma estratégia que eu utilizo. Dos 20%, perdão, de todos 100% da língua inglesa que cai nessas 5 questões. Vamos pegar os 20% que mais são abordados. Os 20 que mais são abordados. Se você foca, põe sua energia, seu esforço nesses 20%, você obviamente vai ter um aproveitamento de 80% ou mais 100%, porque já usou 20%, vai usar os 80%, forma 100%, não é? Então, assim sendo, é preciso entender algumas coisas, precisa entender algumas estratégias, porque você diz, poxa, então a gente vai trabalhar com gramática, com assunto, com conteúdo de língua inglesa. Aí eu te pergunto, língua inglesa, ela tem realmente um assunto a ser abordado? Vai cair a questão X, o tópico X vai falar sobre o assunto Y? Não. Língua inglesa é interpretação e ponto final.
Mas dentro da interpretação existem as ferramentas, existem as estruturas, tá? Que a gente vai poder utilizar. E dentro desse vídeo inicial, eu vou estar falando o seguinte para você. Olha só, dentro de toda essa estrutura, a gente tem gramática, a gente tem assuntos que são abordados com os tempos verbais, né? O present perfect tense, past continuous, né? A gente vai ter que trabalhar o possessive adjectives, tem muitas coisas. Agora, o foco é usar esses instrumentos gramaticais como ferramenta para interpretar o texto, tá? E eu digo para você, o como é abordado as questões, de que forma as questões são abordadas no Enem. As questões, elas são abordadas de formas pontuais, pessoal. Pontuais, elas trabalham com assuntos isolados, com detalhes bem pontuais. Então, o sistema é chamado de interpretação Fact and Details. Fact and Details. O que é Fact and Details? Olha só, Fact and Details, ele trabalha com o assunto, o recorte isolado daquela questão. Então, não vai ter uma pergunta falando como o todo da questão interpretativa, de forma alguma, né? Mas com fato lá isolado, tá? Assunto isolado, um pequeno recorte. Aí você diz, tá, mas para que eu tenho que entender isso, que é fato isolado? Gente, para que você possa entender o seguinte, você já se colocou em uma situação em que tem duas questões que você verifica e diz, poxa, é absolutamente correta as duas, poxa, como é que pode? As duas estão corretas nessa interpretação. Você já se deparou com uma situação dessa? Bem, eu acho que sim, né? É muito comum acontecer isso quando você trabalha com a interpretação. E é proposital da banca, né? Para organizar esse tipo de dúvida. Por quê? Porque ele está interessado na sua interpretação pontual, detalhada, isolada. Então, olha só, se você está em dúvida entre duas questões, você pode observar sempre, e a gente vai fazer várias questões aqui, que você vai poder verificar que uma questão, ela aborda o texto, sim, tem coerência até com o texto, faz sentido com o texto, porém não é trabalhada de forma pontual, isolada, literal. Opa, a palavra literalidade é literal. Então, das duas questões, qual é a que é mais literal? Qual é a que é mais abordada nesse texto? Você vai escolher ela, você vai trabalhar ela, vai trabalhar aquela questão literalidade. Literalidade, a gente vai falar de vocabulário. Vocabulário é muito importante. O ideal seria que você lesse o ano todo língua inglesa, pudesse obter um vocabulário bom, um vocabulário adequado, só que às vezes não é possível. Por isso que eu te chamo a atenção para poemas, para músicas, são espécies de textos que você vai abordar, ok? Então chama a atenção para alguns tópicos, como por exemplo, false friends e o cognatos. False friends, falsos cognatos, cognatos são aquelas palavras, por exemplo, crime. Crime, você vai pensar em quê? Crime, né? Hospital, você pensa em quê? Hospital. Beleza, é exatamente aquilo, tá? Mas não quer dizer que uma palavra como pretend, é pretender. Não, não é pretender. Pretend é fingir. Você vai encontrar lá. Como é pretender? É intend, que vem de intenção. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção nessa parte aí, tá? Então a gente vai fazer muito treino. Gostaria aqui de parabenizar vocês realmente por estar aí, né, conosco. Eu vou falar sobre a importância de entender a matriz de referência do Enem, as habilidades e competências, mas o que é isso? Essas cenas do próximo capítulo, tá bom? Mas nós vamos entender de que forma você vai abordar a competência e as habilidades. O que são competências e habilidades? Na língua inglesa nós temos competência 2, temos habilidades 5, 6, 7 e 8, ok? Vamos lá, vamos com fé e vamos chegar até lá. E professor Jansen de Bustos estará aqui para te apoiar, ok? Um abraço e até lá!